Como diz o hino, manda-me, estou pronto aqui. Que seja o coração de cada um dos irmãos essa manhã. O título da palavra de hoje é Como podemos fazer a diferença? Como vocês podem fazer a diferença? Como nós, como cristãos, podemos fazer a diferença nesse mundo? Vivemos tempos difíceis. Muitas coisas têm afetado a nossa vida no dia a dia. As crises financeiras, a crise política, a crise familiar, todas essas coisas englobam tudo aquilo que nós estamos sofrendo nos dias de hoje. Claro que esses sofrimentos já existiam antes de nossa existência, antes de nós virmos a este mundo. Todos já passaram por crises financeiras, por situações de problemas familiares, por situações que traziam desesperança. Mas a gente percebe que em todos esses momentos houveram pessoas que fizeram a diferença em seu ambiente, nos seus tempos e nos seus dias. E a palavra de hoje gostaria de ver como nós, como cristãos, poderíamos então fazer a diferença no mundo que nós vivemos. Vivemos no Brasil. O Brasil é um país sensacional. É um país onde há uma cultura, uma multicultura, um país multiétnico, aberto a todos os povos. E como nós queremos fazer desse Brasil um país melhor? Então, como é que o cristão pode ajudar nesse aspecto? Em vez de nós ficarmos reclamando, em vez de nós ficarmos murmurando, aqui a palavra de hoje nos mostra que podemos fazer algo. A gente observa que houveram os homens que trouxeram a reforma, como Martinho Lutero, como nós conhecemos bem. Mas existem também os pré-reformadores, aqueles que já estiveram nessa luta antecipadamente, preparando os passos para que houvesse a reforma, protestante que nós conhecemos. Entre eles, o Wycliffe, John Wycliffe, e o John Huss. John Huss, por exemplo, ele estava para receber a condenação de morte em chamas, esse é queimado vivo. E até o final falaram para ele: John Huss, você negue tudo aquilo que você está dizendo e você terá o perdão nesse momento. Mas ele se recusou, disse: não, prefiro morrer a negar aquilo tudo que estou declarando a todos vocês, pois eu vivo a palavra de Deus e essa palavra está viva em mim. Mesmo que eu morra, viverei, e por isso eu não tenho medo da morte. Irmãos, são declarações que a gente observa que realmente são pessoas que querem realmente fazer a diferença, lutam pela diferença, para mudar o seu tempo, para mudar os seus dias. E a palavra nos mostra que isso é possível. Isso é possível a todos nós. Muitas vezes nós pensamos que é necessário uma outra pessoa se levantar, é necessário que haja um engajamento. Sim, claro, e tudo isso é necessário. Mas nós nos esquecemos que nós somos chamados por Deus, chamados por Cristo, para que nós façamos a diferença no meio em que nós vivemos. Vocês sabiam disso, irmãos? A palavra em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16 diz: vocês são sal e luz deste mundo. Vocês são sal e luz. Irmãos, qual é a função da luz? A luz é para mostrar os caminhos. Por exemplo, o farol. O farol que está ali na parte litorânea, ou nas partes onde vemos o mar, o farol se encontra ali para direcionamento dos navios, das embarcações, para que as embarcações vejam onde está o farol e assim saibam em que direção devem vir, para chegar em segurança. Da mesma maneira, o Senhor chama você para que você seja luz, para que por meio da tua vida as pessoas vejam Cristo e possam vir direcionadas a Ele. Veja que é importante, irmãos. Nós não somos um peso morto, amados irmãos. Nós não estamos no mundo aqui por estar. Nós não viemos aqui sem propósito algum. Deus colocou um propósito em nossa vida e esse é o propósito. Qual é a função do sal? Dar sabor à comida. Imagina, irmãos, um churrasco onde você não tem sal na carne. Não há wagyu que salve esse churrasco. Não sabe o que é wagyu? Poxa, irmãos, experimentem. O wagyu é um boi japonês, acho que não sei, fala que é japonês, alguma coisa. É um boi que foi muito bem tratado, sabe? Assim, todo dia elogiado, você é bonzinho, você é legal.
É um boi assim que não passou por estresse. Então a carne dele é super macia. Então, eu também não experimentei muitas vezes, tá, irmãos? Não é pensar que o pastor aí. Eu comi umas 2 vezes, falei, poxa, o negócio derrete na boca. Eu fui comer um pedacinho só. Carne boa, irmãos. Mas não adianta a carne ser boa se você não tem sal. Imagina, irmãos. O que vai dar sabor à carne? É o sal. Claro que a carne tem que ser boa também, maciazinha. Mas o sal é essencial, irmãos, para dar sabor. Aqui está falando que nós somos essenciais a este mundo. Você, irmão amado que está aqui, você é essencial para esse mundo. O sal não somente serve para dar sabor, mas sim serve também para conservar os alimentos. Alimentos em locais onde o inverno é muito rigoroso, as pessoas colocam a comida, os alimentos no sal para fazer conservas, para poderem comer o inverno todo. O Brasil já não precisa tanto, mas país onde o inverno é bem rigoroso, por exemplo, bacalhau, ela é mantida em conserva no sal, depois tiram, ela consegue manter a qualidade por muito tempo, e o sal faz isso. Por que então que nós somos o sal? Para que não deixamos com que o mundo venha a corromper-se, perder-se nos caminhos, mas sim mantê-la pura, para que possa desfrutar a comunhão com Deus. Então, amados irmãos, Mateus 5:13-16 diz: seja sal e luz. Você tem que ser sal e luz. Você é essencial para esse mundo. Não somente isso, você tem que ser o farol para direcionar as pessoas em direção a quem? A Cristo. A pessoa tem que olhar para você e enxergar Cristo. E é isso que o Senhor quer. No momento em que Ele ascendeu para os céus, do encontro dos seus discípulos, Ele disse: agora vocês levem o meu evangelho. E passou o grande mandamento. O mandamento que foi dado aos discípulos, não somente para os discípulos, mas todos nós. A grande comissão de levarmos a palavra de Deus onde quer que estejamos, até os confins da terra. Essa é a nossa missão. Essa é a sua missão. Além da missão de você ter que cuidar da sua casa, além da missão de você ter que cuidar da sua família, além da missão de você ter que cuidar da tua igreja, você tem a missão de levar o evangelho do Senhor. Mas infelizmente o mundo de hoje não está a fim de ouvir os cristãos. É verdade. A gente fica receoso até de falar sobre declarar que eu sou cristão. Em certos lugares a gente tem até vergonha de fazer a oração. Poxa, se eu me mostrar cristão aqui, as pessoas vão falar, vão querer brincar comigo, me zoar. Vivemos em tempos assim. Mas veja, o texto de hoje fala sobre Paulo, um homem que nós sabemos e conhecemos que foi um homem totalmente dedicado em sua transformação a buscar e viver a palavra de Deus. E Paulo, hoje na palavra diz, no versículo 22, fiz-me fraco para com os fracos. Veja que interessante, irmãos. Ele se fez de fraco para os fracos. Irmãos, qual é a lei do mundo? O mundo é uma selva, a gente diz, né? O mundo é uma cadeia alimentar. Nós vivemos uma cadeia alimentar, né? Quanto mais forte, mais poderoso você mais você vai ter, abaixo de você, a caça, vai ter mais caças para você poder se alimentar. Quando você é mais fraco, você se sente oprimido. O mundo é forte com os fracos. Quando a gente é forte, a gente quer pisar os fracos. O mundo é assim. Não somente isso, os que são fracos, ao invés de compreender a fraqueza e também querer ajudar outras pessoas, esses que foram pisados pelos fortes, também quer pisar os outros que estão abaixo dele. Já que me pisaram, eu também vou pisar em você. Mas veja, Paulo diz, fiz-me fraco para com os fracos. Veja como ele é diferente. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Paulo estava disposto a fazer tudo pelo evangelho. Irmãos, vocês entendem? Paulo estava disposto a fazer tudo pelo evangelho. O que você é capaz de fazer pelo evangelho agora? Pergunto para vocês. O que você é capaz de fazer por Cristo?
Nós somos capazes de fazer qualquer coisa por nós, não é verdade? Por nós fazemos qualquer coisa. Compramos uma roupa super cara e nós não temos ó, porque eu que vou vestir, eu vou vestir. Compramos carros caros e não temos ó, porque quem vai usar? Sou eu que vou usar. Mas diga que esse carro vai ser de outra pessoa que você comprar. Diga que essa roupa que você comprou tão cara vai ser de outra pessoa, se você vai querer. Não. Mas Paulo diz a palavra de Deus: fiz-me fraco para com os fracos, no fim de ganhar os fracos. O anseio dele era de ganhar pessoas para Cristo. E assim, ele era um homem capaz de fazer qualquer coisa em prol do Evangelho. Qualquer coisa, irmãos. Que Cristo pudesse ser mostrado a essas pessoas, eles fariam qualquer coisa. Ele faria qualquer coisa. Nós sabemos que Paulo era uma pessoa super competente. Ele foi treinado desde a sua infância com dos melhores professores. Ele possuía a cidadania romana. É um homem super esperto. Essas pessoas que nós conhecemos um pouco espertas no mundo, as pessoas já se acham, não é verdade, irmãos? A pessoa já é um pouco inteligente, já se acha assim, você não. Mas veja Paulo, ele era capaz de esquecer todas essas coisas em prol do Evangelho. Versículo 23 diz: tudo faço por causa do Evangelho. Tudo que ele faz é por causa do Evangelho, amados irmãos, com o fim de me tornar cooperador com ele. Deus chama você nessa manhã para que você seja cooperador com ele. Ele pede que você seja capaz de fazer tudo aquilo que eu peço a você. Amados irmãos, Deus não te pede coisas impossíveis, não. Deus sabe. Deus não vai pedir coisas impossíveis. E quando Deus pede algo impossível, que você acha ser impossível, Ele capacita você. E por isso você também é capaz de fazer aquilo que Paulo está fazendo na palavra de hoje. De fazer tudo em prol do Evangelho. Tudo em prol da palavra de Deus. Quanto mais você está maduro espiritualmente, mais você está apto a ceder. Nossa, veja. Quanto mais você maduro está espiritualmente, você está mais capacitado a ceder e a compreender. Se você não compreende alguém da igreja, irmãos, é que você ainda não está maduro. Você tem que falar: Senhor, eu quero amadurecer. Senhor, eu quero crescer no Senhor. Paulo encontrou Cristo em Damasco. E após esse encontro com Cristo, a sua vida transformou completamente. Uma vida que mudou por completo. Aquele que era o homem que perseguia os cristãos agora estava vivendo em prol do Evangelho. Veja que mudança incrível. Deus é capaz de operar essas mudanças em todas as pessoas que estão à sua volta. E por isso você tem que ser capaz de levar a palavra de Deus onde quer que você esteja. Não se importe quem seja aquela pessoa inteligente, aquela pessoa esperta, aquela pessoa rica, aquela pessoa pobre, não importa. Você tem que ser capaz de levar o Evangelho. Porque Deus capacita, amados irmãos. Deus capacita você. Deus te dá direcionamento. Nós sabemos relatos da Bíblia onde Pedro, com grande eloquência, pregou a palavra de Deus. E as pessoas diziam: pô, aquele homem não é aquele ignorante, aquele galileu ignorante. Como é que ele está falando de forma tão eloquente? Como foi possível? Porque Deus capacitou. Deus capacita você, irmão. Na maratona, quando os irmãos assistem maratona, tem um homem que... Tem vários participantes, claro, né? Muitos participam da maratona. E tem algumas pessoas que entram na corrida de maratona para fazer chamam de pacemaker.
eles são, assim, no termo em português, acho que é coelho, né? Usam coelho. Por quê? Eles correm não para ele terminar a corrida. Eles correm simplesmente para que o outro termine a corrida. E ele controla a passada do outro. O outro tem que correr os 42 quilômetros e pouco, né? 41 ponto alguma coisa. Enquanto que ele vai correr somente a metade. E até a metade do percurso, ele vai puxando esse rapaz que vai terminar a corrida com ele. Para a vitória, né? Querendo no anseio da vitória. Então, ele está ali correndo para que esse homem chegue ao final da corrida e se torne o vencedor. A gente pensa, poxa, o cara correu 22 quilômetros, então podia correr até o final. Não, ele está ali simplesmente para fazer essa função. Ele não precisa terminar a corrida. A função dele é levar essa pessoa até o ponto de 22 quilômetros e fazer com que ele continue e assim consiga terminar a sua corrida. Amados irmãos, a nossa vida espiritual, quanto mais nós amadurecemos no Senhor, nós conseguimos exercer essa função de pacemaker nas pessoas que estão à nossa volta. Você não vive agora em prol da tua vida, você vive agora em prol da vida dos meus irmãos, os que são próximos de você. Eu desejo de todo o meu coração que os irmãos sejam pacemakers aqui dentro da igreja. E fora também, não é só na igreja não, irmãos. Eu já corri a corrida de São Silvestre 2 vezes. Corri não, né? Andei. E como é difícil, irmãos. Irmãos, uma vez, a primeira vez que eu participei da corrida de São Silvestre, eu paguei. Eu não sabia que a gente podia entrar de penetra lá, né? Você vai adquirindo a experiência. Eu entrei, paguei, fiz a minha inscrição, fichinha. Fui lá na Paulista pegar minha camisetinha, depois, como fala, aquele negócio que vai marcando os seus passos, a corrida. Né? Peguei tudo, paguei e comecei a correr. Aí lá para os quilômetro 8, começou a vir um monte de pensamento na minha cabeça. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo, Senhor? Eu paguei para fazer isso? É. E quando eu estava subindo a Faria Lima, não, a Brigadeiro, olha, a lembrança tão ruim que eu esqueci. A Brigadeiro, acho que eu até falei uma vez aqui, eu estava correndo assim, né, subindo a Brigadeiro. Aquela subida da Brigadeiro é horrível, irmãos. Não parece que é subida, né, não parece tão íngreme assim, mas é horrível. Eu estava lá, né, e o pessoal assim lá na lateral, todo mundo olhando assim, vai, corre. Né. Aí nessa hora me passou uma senhora velhinha assim, acho que ela tinha lá para 70 anos de idade. Ela passa do meu lado e diz, corre, grandão! E ela. Falei, eita. Falei, tem uma senhora que está me ultrapassando aqui. Tinha que ver. Ali eu esqueci de tudo, meu orgulho, tudo. Falei, não dá. Não importa se a senhora ali tem 70 anos. Ela deve ter sido maratonista a vida toda, tenho certeza. Ali você esquece de todas as coisas. Irmãos, a vida que nós levamos nesse mundo tem um propósito de nós fazermos a diferença através do Evangelho. E você foi chamado para fazer essa diferença. E por isso que Deus capacita você, para que você esqueça de todas as coisas, do teu orgulho, daquilo que você tem, daquilo que você possui, para trabalhar em prol do Evangelho. Foi aquilo que Deus fez na vida de Paulo. E assim Deus moveu a sua vida em direção a esse caminho que Deus lhe orientou. E por isso, amados irmãos da Igreja Água Viva, é possível para nós fazermos a diferença. É possível para qualquer um de nós que está aqui. É possível para todos que estão aqui fazermos a diferença. E por isso, não desanime, irmãos. Não espere que as outras pessoas façam a diferença. Faça você a diferença. Seja você o cristão que está ativamente trabalhando em prol do Evangelho. Em segundo lugar, amados irmãos, Paulo não correu atrás das coisas corruptíveis, mas sim pelas coisas incorruptíveis. Amém? Ele não correu pelas coisas corruptíveis. A corrida de Paulo foi pelas coisas incorruptíveis, coisas eternas.
Imagina você fazer algo que não deu resultado nenhum. É a coisa mais frustrante para nós. Nós lutamos, nós dedicamos, nós sacrificamos e você não consegue nenhum resultado. Aí você diz, poxa, de nada valeu a pena fazer tudo isso aqui, eu só sofri. Imagina sendo assim a nossa vida vazia. Isso nos traz um vazio. Isso nos traz dor em nosso coração. Recentemente, os irmãos, não sei se os irmãos sabem, teve um show, né, aqui na Allianz Arena, daqueles grupos K-pop coreano. Eu não sou também fã, eu não sou fã desses K-popers, né? Mas o show estava a todo vapor, né? Lotado, falando que os ingressos estavam vendidos, totalmente vendidos, o pessoal desesperado por causa desse show. Ah, vai conseguir ingresso, vai conseguir. Eu vi nas reportagens de televisão, a pessoa conseguia ingresso, beijava o ingresso, dizia, ai meu Deus, eu consegui. E depois de conquistado o ingresso, não é ali que acaba não, irmãos, eu vi. O pessoal tinha que acampar. Agora acampar para entrar primeiro no estádio, para poder ali assistir na frente, ali, o mais próximo possível dos seus astros. E dentre essas pessoas que estavam para assistir esse show, tinha uma senhora de 70 anos de idade. Senhora de 70 anos de idade, ela falou que gostava de K-pop. E a repórter perguntou, como é que você conheceu o K-pop, minha senhora? Ela falou, eu conheci o K-pop porque a minha netinha me mostrou. Eu estava passando por um momento de depressão na minha vida, e o K-pop me libertou da depressão. Irmão, até K-pop te livra da depressão. Imagina então o evangelho. Se o evangelho não te libera da depressão, né, ouça K-pop? Não. A senhora de 70 anos disse, agora eu vi as letras daquela música, eram sensacionais, isso estou com meu coração, estou liberta da depressão. 70 anos de idade, montaram uma barraca ali na frente do estádio, ela ficou 3 meses ali, 3 meses. E a senhora, como é que aguentou? Não, para mim e minha filha não tem problema, porque eu adoro esses meninos, eu gosto de assistir show, quero assistir de qualquer jeito, então isso tudo é possível para mim. Aí chegou o momento da grande entrada, né? Todo mundo entrando pro show, né? Entrou assim. E ela também, comemorando, entrou assim. E a moça que estava, né, pegando os ingressos, disse, por que a senhora ficou aqui esperando? Mas por que, minha filha? Né? Tinha que esperar, não? Não, a senhora é idosa, não precisa pegar fila, não. A senhora podia entrar direto. Ela ficou 3 meses na barraca. E ela era idosa, podia entrar direto, irmãos. Não precisa pegar fila. Mas ela disse, mas mesmo assim estou feliz. Né? Será? Ela deve ter lembrado dos 3 meses. Falei, por que eu sofri tanto? É frustrante para quem ouve. E na hora que eu vi essa senhora que não precisava ter pegado a fila, eu comecei a dar risada, irmãos. A gente gosta de dar risada da desgraça dos outros. Falei, meu Deus. Imagina 3 meses investido ali, o dia inteiro. A senhora era aposentada, nem trabalhava. Então, 3 meses ali, perdendo ali o tempo. Podia fazer outra coisa, né? Outras coisas. Mas ela ficou 3 meses. Imagina se isso fosse você, na posição dessa senhora. Traria uma frustração imensa, irmãos. Porque não precisava ter sofrido tudo isso. Não precisava ter passado por isso. Isso acontece conosco em nossa vida, quando a nossa vida está focada no mundo. Quando a nossa vida está focada no mundo, o resultado final de todas as coisas que esse mundo nos traz são coisas como essa, de frustrações, de tristezas, de decepções. E por isso que Paulo está falando, não sabem vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E logo na sequência diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. A coroa de oliveiras que era dada para os vencedores dessas competições, chamado ismos dessa época, era o único prêmio que eles tinham. A honra de poder estar ali subindo no pódio e também a coroa de oliveiras. E aquilo, irmãos,
uma hora apodrece. Paulo está falando, isso aí vai apodrecer. Não vai valer nada isso aí. Mas a vida ao lado de Deus, a vida ao lado do Senhor nos trará uma coroa incorruptível. Você quer viver uma vida voltada pelas coisas corruptíveis desse mundo, ou você deseja buscar as coisas incorruptíveis que provêm de Deus? Qual é o teu anseio, irmãos? Qual é o teu coração? Como é difícil buscar as coisas incorruptíveis. Como é difícil, irmãos. A nossa luta é todos os dias pelas coisas incorruptíveis, essas coisas corruptíveis em nós. Toma conta do nosso coração e assim por diante. Eu tenho uma turma de discipulado. Tenho turma de terça e uma turma de discipulado na quarta. E antes de ter uma turma de discipulado de quarta, eu fiquei, poxa, quarta-feira era o dia do meu futebol. Assim, eu sou perna de pau, mas assim, toda quarta-feira à noite eu jogava futebol. Era um momento tão bom, desestressante, sabe? Assim, quando você chuta a bola, parece que você está mandando o estresse embora, assim, sabe? Chutei, né? E o pastor, não sei se ele, de propósito, mas falou, essa turma vai ser de quarta-feira. Falei, poxa, quarta-feira. Acabou com o meu futebol. E não somente acabou com o meu futebol de quadra, né, do society, mas acabou com o meu futebol do meu time. Porque geralmente os jogos, né, são de quarta-noite, né, irmãos? E quando a gente começa, geralmente o discipulado, lá pelas 8, 8 e meia, a gente começa lá e termina 10 e pouco, 10 e meia. Aí já foi o primeiro tempo, já foi embora. E assim, quando estou no discipulado, e eu sei que tem o jogo do meu time, o jogo do time do São Paulo, eu fico lá olhando assim, nossa, vai demorar hoje, Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Eu fico assim, eita, esse irmão vai ter que ler esse texto. Ixi, ele lê devagar demais. Eu começo a olhar o relógio, Jesus, o jogo deve estar correndo. E eu aqui, meu Deus. Irmão, é tão difícil. Claro que para alguns, né, não tem dificuldade nenhuma, mas assim, para uma pessoa que é muito assim, gosta muito, é difícil. E estão lá toda hora, e os irmãos, né, demoram para responder devagar. Então, a nossa turma de quarta é sensacional, tá, pessoal? Sem ofender os de quarta. Nossa turma de quarta é sensacional. Isso, nota 1000. Mas estou falando de mim, tá vendo? De mim, tá? Esse é o meu pensamento pecaminoso. A carne Samuel falando. Fala, vai logo, rapaz, está demorando. Isso acontece. Como é difícil mortificar os anseios da carne. Mortificar. É difícil, irmãos. Quando nós estamos fazendo as coisas do mundo, parece que o tempo voa. Parece que o tempo passa assim, uma beleza. Mas quando fazemos as coisas de Deus, parece que o tempo não passa. É verdade, irmãos? Aqueles que foram para a missão. Para vocês o tempo passa rápido? Não sei. Para mim parece que demora, não passa. Jesus. Ainda é o primeiro dia. Jesus. Não que claro, eu também gosto de fazer missão, tá, irmãos? Não pense que eu não gosto, assim. Mas assim, é que 2 vezes por ano é pesado também, né? Acho que a idade está pegando para mim também, né? Acho que tem que vir um pastor mais novo aí para levar o pessoal aí para a missão. Eu vou ser aquele que envia, dando tchau assim no busão. Né? Essa é a melhor parte, né, irmãos? Quem envia, tchau, vai lá. Eu quero também fazer isso um dia, tchau. Mas, irmãos, a nossa vida, fazer mortificar as coisas da carne, é uma grande dificuldade. Mas é uma luta que nós devemos ter. Porque aquilo que nós buscamos é para a eternidade. Aquilo que Deus te deu, que é a salvação, é para a eternidade. Não é algo corruptível. Não é algo que Deus te dá e agora eu vou tomar de você, porque você não me obedeceu. Não. Quando Deus te dá, acabou, te deu. Ele te deu a salvação e essa salvação vai ser para a eternidade, amados irmãos. E por isso, quando nós buscamos as coisas eternas, é algo muito lógico para nós.
Aquele que viverá eternamente tem que buscar as coisas eternas. Aquelas pessoas que não vivem a eternidade, que não têm essa eternidade, é lógico que elas tendem a buscar as coisas corruptíveis, que não são eternas. Mas nós que vivemos a palavra de Deus, nós que estamos aqui, nós buscamos pelas coisas eternas. Isso é a lógica da palavra, isso é a lógica da vida que Paulo estava vivendo. E essa é a vida que você tem que viver. Buscar pela eternidade, buscar as coisas eternas, não as coisas terrenas. Amados irmãos da Igreja Água Viva, busquem as coisas eternas que provêm de Deus. Não foquem nas coisas corruptíveis deste mundo. Você nada vai poder levar. Você acha que vai levar dinheiro? Não. Dinheiro vai ficar aqui, meu irmão. Isso se você tiver, claro. Você acha que você vai levar a sua saúde? Não, fica. Tudo fica no mundo, irmãos. A única coisa que nós levamos é a nossa salvação diante de Deus. E por isso, amados irmãos, Paulo está falando que ele busca por uma coroa incorruptível. Eu desejo de todo o meu coração que essa coroa incorruptível seja conquistada por vocês. Ele diz, você tem que correr. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está falando, você sabe que no mundo só um leva o prêmio, mas para a eternidade você tem que buscar eternamente, alcançar esse prêmio incorruptível que o Senhor vai lhes dar. É a vida que nós devemos levar. Busque por uma coroa incorruptível. Esqueça as coisas do mundo, tudo vai ser passageiro. Tudo é passageiro, irmãos. Tudo é passageiro. A sua dificuldade é passageira. As suas dores vai ser passageiro. Os seus problemas também é passageiro. O seu dinheiro passageiro. A sua felicidade no mundo passageira. Mas as coisas eternas de Deus estarão para sempre contigo. Em terceiro lugar, Paulo tinha um propósito claro em sua vida. Paulo tinha um propósito claro em sua vida. Veja o versículo 26 e 27. Vamos ler juntos? Assim corro também eu. Amém, amém. Aqui Paulo está falando que ele tem uma meta, irmãos. Ele diz, assim corro também. Eu também corro, estou correndo. Como aqueles atletas que sacrificam as suas vidas em prol dessa coroa corruptível, eu também estou correndo. Mas eu não estou correndo com uma meta clara em minha vida. Ele possui uma meta, um objetivo claro na sua vida. Irmãos amados, é muito importante isso na nossa vida espiritual. Nós pensamos que a vida espiritual é simplesmente você vir à igreja, cultuar a Deus e ir embora e acabou. Você fechou o ciclo de mais uma semana. Mas a vida espiritual não está focado em somente você vir à igreja e cultuar e simplesmente acabou. A vida espiritual envolve todo o nosso interior, todas as coisas que nós temos no nosso dia a dia. Tudo isso envolve e engloba a nossa vida espiritual. E é por isso que Paulo está falando que ele tem uma meta clara. Irmãos, olhem para a sua vida. Quanto tempo você está na igreja? Você cresceu espiritualmente durante esse tempo? Você tem que saber olhar. Daqui a um ano, como eu estarei espiritualmente? Daqui a 2 anos, como eu estarei espiritualmente? Daqui a 5 anos, como eu estarei espiritualmente? Você tem que olhar. Eu falei para os irmãos na sexta-feira de uma bronca que eu havia dado na minha filha. A minha filha vai completar agora 6 anos de idade. E ela... Eu tinha dado um álbum de figurinhas para ela, irmãos. Imagina, né? Um pai super carinhoso. Não sei, né? Não sei a minha esposa, o que a minha esposa disse. Eu sou um pai, eu acho, né? Eu sou um pai super carinhoso, sabe? E assim, para trazer alegria para minhas filhas, eu comprei 2 álbuns daquelas de menininhas, sabe? De princesinhas, assim, chamado LOL. E eu comprei 10 pacotes de figurinhas e dei para um álbum para cada e assim dei as figurinhas.
E elas começaram a ficar felizes. Imagina assim, um lar feliz. Imagina um lar feliz. Essa é a minha casa. Sabe? O pessoal está feliz. As minhas filhas felizes. Ai, pai, muito obrigada. Eu te amo. Falei, tá bom, que isso? Não tem de quê. É uma alegria imensa. Elas estavam lá colando as figurinhas. Aí a minha esposa estava ajudando, assim. Jenny, isso aqui é número. Que número é esse? Isso aqui é 7. Sim, agora então tem que ir para onde? Então tem que ir na página 7. Aí depois ela continuou, né? E chegou uma hora que até ela se estressou. Como você não sabe esse número? Isso aqui é 6, isso aqui é 9. Aí nesse momento, irmãos, toda a minha alegria sumiu. Porque eu falei, a menina tem 6 anos de idade, vai fazer 6 e não sabe a diferença entre 6 e o 9. Isso me gerou um estresse assim de repente. Aí eu fui lá. Falei, Paulo, dá licença, deixa que eu vou entrar no comando. Falei, minha filha, calma, que número é esse aqui? Com medo, é claro. Ela olhou para o 6 assim, 8. Falei, como assim isso é 8? Isso não é 8, isso é um 6. Tá bom? Sim, papai. Que número é esse? Eu falei, minha filha, vamos fazer o seguinte, assim, agora eu vou te ensinar. Tem uma bolinha, não tem uma bolinha? A bolinha com um tracinho para cima é 6. Agora a bolinha com um tracinho para baixo é o quê? 9, entendeu? Sim, entendi, pai. Aí eu fui lá. Eu apontei para o 6, falei, que número é esse aqui, minha filha? 9. Aí eu pensei, poxa, não pode ser. Que número? Aí eu olhei para o 9 e falei, que número é esse aqui, minha filha? 6. Aí eu apontei para o 5, que número é esse aqui? 8. Falei, ensinado de forma mais, como eu diria, mais suave, né, irmão? Eu coloquei pressão, né? E a gente comete erros em nossa vida. O meu propósito naquele momento era de que ela soubesse a diferença entre 6 e 9, simplesmente acabou. Ela tinha que engolir ali. Tem propósitos na nossa vida que você talvez tenha, que são voltados como o meu propósito naquele momento. Que na verdade não são os propósitos de Deus para a sua vida. Você talvez esteja buscando por um propósito que é simplesmente para você. Para satisfazer você. Se eu consigo ajudar aquela pessoa, estou fazendo o meu propósito, transformando a vida dela. Você também tem que ver se realmente esse propósito é o propósito que provém de Deus, para ajudar aquela pessoa ou não. Paulo tinha esse propósito, irmãos. Ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele está dizendo aqui que ele esmurra o próprio corpo. Ele está falando numa parábola. Não que ele fizesse penitência, não isso. Mas ele está falando como se ele esmurrasse o seu próprio corpo para que ele obedecesse ao quê? Ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Mas a nossa vida, amados irmãos, quando nós não vivemos com um propósito voltado para Deus, vivemos sendo escravos da carne, escravos do nosso corpo. Nós não estamos aqui nesse mundo vivendo com Cristo para sermos continuamente escravos da carne, escravos do nosso corpo, dos anseios da carne, mas a nossa vida está voltada para as coisas espirituais agora. E a sua vida agora está voltada para um propósito maior, o propósito de Deus. E é por isso que nós fazemos missões, e é por isso que nós fazemos discipulado, e é por isso que nós estamos aqui cultuando ao nosso Senhor. E por isso hoje eu desafio nossos irmãos. Se você não vai para a missão, você seja um missionário realmente que envia. Não estou falando de você vir aí no dia, dar tchau. Isso aí não é enviar não, irmãos. Pastor, dei tchau. Fiz minha parte. Enviei. Não isso, irmãos. Adote o missionário da Igreja Água Viva. Estou parecendo o R.R. Soares agora. Não é nesse sentido. Mas assim, a gente trabalha pela missão, irmãos. Os irmãos que estão indo pela missão estão sendo seus pés também, e suas mãos.
eles estão representando a igreja Água Viva, como vocês viram, né, no vídeo da igreja Água Viva de hoje. Você pode ir para a missão. Se você não pode, também ajude a enviar um missionário. Não fique fora do trabalho missionário de Deus. É uma bênção trabalhar nesse propósito, amados irmãos. E por isso, desafio todos os irmãos que não vão para a missão nesse ano, nesse mês de julho, adote um missionário. Aqueles que forem adotar um missionário podem falar comigo depois do culto, ok? Tem um livro chamado A Arte da Guerra, escrito por um chinês. Ele diz assim: se você não conhece você e você não conhece teu inimigo, você vai perder. Você pode lutar 100 vezes e você vai perder. Mas se você conhece você, mas não conhece seu inimigo, você vai lutar 100 vezes, você vai ganhar metade. Mas se você conhece você e também conhece o teu inimigo, você vai lutar 100 vezes e você vai vencer 100 vezes. Isso está no livro chamado A Arte da Guerra. Um livro que foi publicado em centenas de edições. O que isso quer dizer, irmãos? Nós conhecemos quem nós somos. A tua carne está voltada sempre para as coisas do mundo. A carne, irmãos, é para o mundo. A carne sempre quer descansar. A carne quer que você continue deitado. A carne quer que você continue na sua luxúria. A carne quer que você continue a buscar os seus anseios carnais. Mas o Espírito não quer que você faça isso. Por isso que Paulo está falando que ele está esmurrando o seu próprio corpo, numa expressão forte, para que esse corpo se torne escravo do Espírito, para seguir a ordem do Espírito. Amados irmãos da Igreja Água Viva, não seja escravo do seu corpo, mas reduza o seu corpo à escravidão, por meio do Espírito Santo. Eu gostaria de concluir a mensagem de hoje. A mensagem de hoje nos mostra que nós podemos fazer a diferença. Paulo foi um homem que fez a diferença. Paulo fez a diferença em sua época. Mas, irmãos, você pode fazer a diferença. Sabe o que é necessário para você fazer a diferença? Diligência. Como foi o hino de hoje, diligência. Não somente a diligência. O pastor Dario profetizou. Disciplina. Você precisa de disciplina, amados irmãos. Disciplina é o quê? Controlar, saber as regras e seguir essa regra, à risca. Quando nós seguimos com disciplina a palavra de Deus, a escritura que está aqui dentro, nós podemos então fazer a diferença nesse mundo. Você pode fazer a diferença na sua faculdade. Você pode fazer a diferença no seu trabalho. Você pode fazer a diferença na sua família. Você pode fazer a diferença nesse país. Amados irmãos, façam a diferença. Seja o diferencial. Um cristão diferente. Um cristão que realmente vive a palavra de Deus. Oremos.